sexta aula de Gestão de Pessoas, Desenvolvimento de Equipes. Sou o professor Francisco Sérgio e vamos trabalhar hoje, né, o capítulo 6, né, ou a sexta aula, né, da nossa disciplina, tá? Então, sejam bem-vindos aí, né, nessa noite para esse nosso sexto encontro. E o tema de hoje, pessoal, que nós vamos estar trabalhando, né, e falando, é justamente em relação à questão de ambiente de trabalho, né, e também falando sobre cultura organizacional, tá? Então, o nosso bate-papo nessa noite vai ser basicamente em cima desses dois temas que estão muito relacionados a tudo o que a gente já comentou em aulas anteriores, né? E vocês vão perceber que uma coisa é sequência da outra, né? Eu sempre falo que uma empresa, ela não é algo separado, ela é como se fosse o corpo humano, né? Para que exista um bom funcionamento, todas as áreas têm que estar na mesma sintonia e funcionando perfeitamente para que os resultados, né, eles possam acontecer, né, com precisão, né, e a empresa alcance os resultados estabelecidos. Bom, quando a gente fala sobre ambiente de trabalho, a primeira coisa que vem na nossa mente é justamente a localização, né, o local ao qual o colaborador ele está inserido, né, ao qual o colaborador ele faz parte. Só que, pensando de uma forma mais ampla, né, o ambiente de trabalho, ele, na verdade, ele é além da estrutura, né, da parte física, que seria a empresa, as instalações da empresa, também outros fatores que estão relacionados, né, com o ambiente de trabalho, que seria, né, esse conjunto de elementos, né, que envolve pessoas, né, além da estrutura física, o local de trabalho está relacionado a pessoas, né, relacionado à questão das próprias regras, né, que fazem parte do ambiente de trabalho, as normas, né, os procedimentos, e também os processos, né, ao qual nós temos que seguir e executar dentro deste ambiente, tá? Então, quando a gente pensa desta forma, a gente começa a ver que não é só questão de mesas, cadeiras, máquinas, paredes, né? Ele envolve muito mais, é muito mais amplo, né? Esse conceito aí em relação ao ambiente de trabalho. Aqui eu trago para vocês, então, os principais, né, componentes que fazem parte do ambiente de trabalho, né, de uma empresa, né? Lógico que difere muito de cada empresa, né? Também em relação ao seu porte, né, o seu tamanho, e também o formato que essa empresa ela atua no mercado, tá? Mas, de forma geral, né, a grande maioria das empresas, ou praticamente quase todas elas, né, está presente dentro delas esses componentes, que primeiro seria a parte das edificações, a estrutura e o ambiente físico, né? Que é isso que eu acabei de comentar com vocês, que é a parte ao qual, quando a gente fala de ambiente de trabalho, a primeira coisa que vem na nossa mente é a parte física, a parte estrutural, né? E aí, muitas empresas, elas acabam fazendo grandes investimentos nessa parte estrutural, né? Nessa parte de edificações, para justamente proporcionar ao trabalhador, né, aos seus colaboradores, um ambiente agradável, né? Um ambiente ao qual os colaboradores se sintam, né, confortáveis e se sintam acolhidos, né, naquele local. Até mesmo porque, como eu já comentei em aulas anteriores, o ambiente nosso de trabalho é a extensão da nossa casa, né? É nossa segunda casa, tá? Como eu falei também sobre os colegas de trabalho, que seria também a nossa segunda família. Então, se o ambiente físico, né, estrutural, ele não é um ambiente adequado, ele não é um ambiente ao qual nós
não nos sentimos confortáveis, né, naquele ambiente, isso acaba, de certa forma, gerando um descontentamento dos colaboradores, né, em relação à empresa ou em relação ao seu setor, ao seu departamento. Por isso que a parte estrutural ela tem essa importância, né? E as empresas elas investem muito justamente porque é uma forma de motivar, né, esses trabalhadores, tá? Vocês podem perceber que as empresas mais modernas, né, as empresas aí, principalmente as empresas de tecnologia, né, elas investem muito nessa questão do ambiente de trabalho, até mesmo criando espaços, né, ao qual o profissional ele tem momentos de lazer, né? Então, você pega lá, por exemplo, a sede dessas grandes empresas de tecnologia, você vê lá que tem sala de jogos, de videogame, e outros ambientes, né, para leitura, para a pessoa poder descansar e tudo mais. Então, quer dizer, tudo isso daí é pensado o quê? Pensado no bem-estar, né, do trabalhador. Um outro ambiente, um outro componente que faz parte do ambiente de trabalho é as relações ou relacionamentos interpessoais, que são o quê? São as relações, né, existentes dentro do ambiente de trabalho entre os colegas, né, de equipe, de profissão, né? E isso daí, tanto relacionamento de superiores com subordinados, né, ou até mesmo entre né, os próprios colegas da mesma nível, né, hierárquico dentro da organização, ao qual esse ambiente também ele se torna favorável, né, essas relações interpessoais, ela é fundamental para também possa se criar um ambiente favorável, um ambiente saudável, né, e produtivo, ao qual tem que se existir um respeito, né, uma ética, tá, e uma cordialidade, né, entre esses colegas, né. Vocês podem perceber que em ambiente de trabalho, onde se existe um clima muito hostil, de rivalidade, né, de talvez uma forma de competitividade desonesta, né? Porque a competitividade entre os colegas de trabalho, ela é saudável, né? Desde que ela seja de forma ética, né? De forma honesta, né? Mas quando existe uma competitividade dentro da empresa, entre equipes ou entre próprios colegas de equipe, onde existe uma rivalidade, né? E essa rivalidade, ela ultrapassa, né, essa linha do respeito, né? Essa linha da ética, né? E a questão também do respeito, como eu citei para vocês, isso daí já se torna um ambiente totalmente desfavorável, né, em relação à questão da empresa. Tá? Por isso, o quanto que é importante, né, nós, quanto gestores, né, estarmos atentos nessas questões das relações interpessoais, porque isso daí, né, é fundamental para que haja, né, no mínimo, o respeito entre os colegas de trabalho. Né? Uma vez, eu tive uma experiência que eu trabalhei numa empresa que, infelizmente, tinha uma pessoa que, não sei por qual motivo, mas não gostava da minha pessoa, né? Nunca tinha tido nenhum tipo de atrito, nada. Na verdade, depois, com o passar do tempo, eu descobri que a pessoa ela tinha ela era um pouco insegura e ela tinha um certo receio de eu, no futuro, assumir, né, a posição dela dentro da empresa. Então, de certa maneira, essa pessoa criou essa imagem negativa na cabeça dela, por insegurança dela, e criou essa barreira, né, entre nós dois. E trabalhei nessa empresa por 5 anos, né, com essa pessoa, um clima ao qual era bastante difícil de lidar. E aí, eu tive depois que conversar com esse colega de profissão, né, que assim, independente dessa pessoa talvez não gostar, né, da minha maneira, né, de ser ou de agir dentro da empresa,
deveria existir, no mínimo, ali o respeito entre nós, né? Então, assim, as pessoas não são obrigadas a se gostarem, né? Mas a se respeitarem, né? Isso é o mínimo que tem que existir dentro do ambiente de trabalho. Então, quando a gente fala de relações interpessoais, né? A gente fala justamente sobre isso, né? Que o respeito é o mínimo que tem que se ter, né, dentro do ambiente de trabalho, né? As pessoas não são obrigadas a gostar da gente, né? Mas a respeitar, nós somos obrigados a respeitar, né? E a lidar com essas indiferenças, né? Ou até mesmo essas inseguranças, né, que existem por parte de colegas de trabalho, que foi o caso, né, que eu vivenciei na minha experiência aí profissional, né, que eu acabei de relatar aqui para vocês. Bom, questão de definição de organização do trabalho, né, também faz parte, é um outro componente que faz parte do ambiente de trabalho, que são o que? Os processos, né, as normas, né, as regras da empresa, né, pessoal? Então, isso é importante. Cada empresa, ela tem suas normas, né, internas, né? Além da legislação trabalhista, lógico que isso daí é nacional, né? Toda empresa tem que seguir, mas cada empresa tem suas regras internas, né? Suas políticas, que a gente chama de políticas internas, e que são as suas normas, né? Suas regras que devem ser seguidas e respeitadas, né? Muitas vezes o colaborador, ele fala assim, mas essa empresa é assim, é assado. Isso faz parte, que depois eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês, da cultura organizacional da empresa. Pessoal, a empresa ela não vai mudar porque a gente não gosta daquela conduta, daquela norma, daquela regra, né? Isso já está implantado como uma característica, né, própria daquela organização e que faz parte do seu DNA, faz parte da sua cultura, tá? Se o colaborador ele não se adapta àquela forma da empresa conduzir, né, os seus processos, né, as condutas, né, no ambiente de trabalho, né, as suas regras internas, nesse caso, o colaborador ele tem que tentar encontrar uma empresa que tem mais a ver com ele, né, que faz mais sentido com a personalidade dele, né, mas não, muitas vezes que a gente encontra na prática, muitas vezes o colaborador ele não está satisfeito com as regras que a empresa adota, né, e fica a todo momento criticando a empresa e fazendo com que a empresa ela se modifique para atender, né, muitas vezes a sua necessidade pessoal. Isso não existe, né? O que existe será que aquela empresa, a maneira que ela é organizada, a forma que ela conduz os seus processos é de acordo com o que eu vejo, com o que eu me identifico, ou realmente a maneira que eu penso em relação ao trabalho é diferente, né? E não tem nada errado com isso, está tudo certo. O que acontece é que muitas vezes nós, como profissionais, temos que talvez buscar uma empresa que tem mais a ver conosco, né? Que tem mais a ver com né, a nossa personalidade, ok? Depois temos o ambiente de tecnologia, tá? Que também é outro componente também bastante expressivo hoje dentro das organizações, né? Hoje, há uns anos atrás, há 20, 30 anos atrás, não existia rede social, não existia WhatsApp, não existia intranet, né? E hoje, dentro das organizações, existe tudo isso daí, né? Então, isso daí criou-se um impacto muito grande dentro do ambiente de trabalho, né, nas organizações. É tanto que, com a pandemia, né, do Covid-19, muitas empresas tiveram que migrar para o home office, né, que não fazia parte do seu ambiente de trabalho, mudaram por uma necessidade, né, por uma questão mesmo de saúde pública, né, que não tinha condições de se trabalhar, né, de se ter contato naquele momento. E depois que se passou a pandemia, muitas empresas elas ficaram no formato híbrido, né? Então, o que é o formato híbrido? Setores que daria para trabalhar presencial e online, eles ficaram, né, neste formato, né? Eles adotaram este formato híbrido, né? Outros ficaram totalmente home office, não voltaram mais. Por quê? Porque funcionou tão bem, né? Se adaptou tão bem esse formato dentro do dia a dia da empresa que não houve mais necessidade de alguns setores ou alguns profissionais, né, vamos falar assim, voltar a trabalhar internamente na empresa. Então, eles ficaram trabalhando no home office, produtividade, né,
não caiu, né, se manteve, tiveram empresas até que tiveram aumento na produtividade, né, porque, por incrível que pareça, quando a gente trabalha em casa, acaba trabalhando até um pouco mais, né, do que na própria empresa, e isso daí foi uma mudança muito grande que aconteceu dentro das organizações e que não existia há uns anos atrás, principalmente antes da pandemia, né, e com a vinda da pandemia, por uma necessidade, as empresas tiveram que se adaptar, né, e adotar esse modelo de teletrabalho ou trabalho home office, e que muitas, mesmo pós-pandemia, continuaram com esse mesmo formato. Então, a tecnologia ele é um elemento, né, que faz parte do ambiente de trabalho, né, das organizações, seja elas home office, seja elas também dentro da própria empresa, né, com o uso das tecnologias, da intranet, né, e de tudo isso que a gente vivencia hoje, né, no ambiente profissional, né, no ambiente de trabalho, né. Eu, particularmente mesmo, trabalho com consultoria, né, eu atendo clientes em todo o Brasil, né, meu escritório fica no Paraná, né, no interior do Paraná, onde eu resido, e eu atendo cliente em todo o Brasil. Mas de que maneira? Através, justamente, dessas novas ferramentas aí, né, da questão da tecnologia, que hoje eu não preciso mais me deslocar da minha cidade, pegar um avião para atender um cliente em qualquer região do Brasil. Eu consigo fazer as consultorias todas no formato online, né? Através do quê? De plataformas, né? E através de ferramentas, né? De videoconferência e tudo mais, tá? Então, esse daqui é um exemplo também que eu estou trazendo para vocês, né? De como que é o meu dia a dia profissional no papel de consultor, né? Usando, né, esse ambiente home office. E depois, pessoal, nós temos aqui também o relacionamento com os ambientes externos, né? Eu peguei até aqui essa figura, que tem até na nossa apostila, né, da nossa disciplina, que é justamente o caso aqui do bombeiro, né, bombeiro militar. Então, o bombeiro militar ele tem as instalações, né, deles, onde eles ficam, onde fica lá guardado lá o caminhão, né, os bombeiros ficam lá aguardando também a ocorrência, o chamado da ocorrência, mas o trabalho ele acontece externo, né? Ele não acontece dentro nas instalações, né, da instituição lá, né? No caso, no quartel, né, militar. O atendimento acontece externo. Geralmente, quando tem casos de incêndios, algo dessa natureza, né? Então, a equipe ela se desloca até a ocorrência e lá é onde se desenvolve todo o trabalho, tá? Então, esse exemplo da questão dos bombeiros, né? Eu trouxe aqui para vocês poderem entender como que é esse relacionamento, né? Com os ambientes externos que também fazem parte, né? Do ambiente de trabalho. Tem outras profissões aí também que acabam, né? Muitas vezes o profissional fazendo o trabalho fora do ambiente da empresa, tá? Necessariamente não atuando dentro da empresa, mas sim, né, fora do ambiente da empresa. Podemos citar aí, por exemplo, o próprio trabalho do vendedor, né? O vendedor, muitas vezes ele nem precisa passar na empresa. De manhã, de onde ele está, ou da própria residência, ele já sai para atender clientes, né? E sem necessidade de passar na sede, né? No seu local físico lá de trabalho. Bom, até aqui tranquilo, pessoal, né? Deu para compreender, então, esses ambientes de trabalho, né? Deu para entender como que tudo isso faz parte, né? E como que tudo isso está inserido, né, dentro das organizações. Tem alguma pergunta no momento? Tranquilo? Podemos seguir? Sem pergunta no momento, professor. Beleza. Bom, então, a partir do momento que a gente conhecer esses ambientes de trabalho, a gente começa a pensar, então, em como melhorar esse ambiente, como trabalhar um plano, né, de ação para esses ambientes de trabalho. Então, tem aqui uma definição: plano e ações para o ambiente de trabalho refere-se a um conjunto ordenado, né, de objetivos e ações conjuntas, né, promovendo melhorias para a promoção, né, das melhores condições em que o ambiente de trabalho seja desenvolvido, né. Aí onde entra, pessoal, o trabalho do gestor de pessoas, né, ou do líder, né, ou de quem está à frente da equipe.
muitas vezes, quando a empresa ela vai fazer, de repente, algum tipo de melhoria nas instalações, no seu ambiente de trabalho, eles consultam, muitas vezes, o gestor, né? Por quê? Porque o gestor está ali no dia a dia, ele sabe das dificuldades, das deficiências que o setor apresenta, né? As condições de trabalho. Então, muitas vezes, algumas melhorias, algumas obras de melhorias ou compras de equipamentos que seja, né? A parte de mobília, algo para melhorar aquele ambiente de trabalho, ele tem a opinião, né, desse gestor, né? Ele tem a participação e a opinião desse gestor. Por quê? Porque não tem ninguém melhor para entender seu ambiente de trabalho do que o líder, né? Do que a pessoa que está responsável pelaquela equipe, responsável pelaquele departamento. Então, esse profissional, ele tem uma responsabilidade de desenvolver um planejamento, né, com algumas ações para melhorar esse ambiente de trabalho. Então, quando a empresa ela tem isso claro, né, quando ela tem isso definido, o que se pode ser feito para melhorar se torna bem mais fácil, né, para a própria organização mesmo, para a própria empresa poder colocar em prática. Porque se a empresa ela não consegue, né, ter claro as melhorias que devem se fazer no ambiente de trabalho, primeiro que pode estar fazendo talvez um investimento ou uma melhoria que não vai criar impacto nenhum para aqueles colaboradores, ou muitas vezes pode fazer a melhoria, mas que não seja a mais necessária, né? Vai desperdiçar investimento, algo dessa natureza, e não vai trazer nenhum resultado. Se você tem como gestor um planejamento, um plano definido, tá? Para poder sugerir para o teu superior, sugerir para, né, a diretoria o que pode ser implantado e melhorado, isso se torna, né, mais interessante. Então, aqui fala para a definição, então, de planos e ações referentes ao ambiente de trabalho, o gestor de pessoas deverá se atentar para algumas questões, né? Primeiro, a questão estrutural, né, que fala que aspectos estruturais demandados para mudança no ambiente físico de trabalho, né? Então, a questão da estrutura física, né? Muitas vezes a empresa ela precisa, vou dar aqui um exemplo bem básico, né? Às vezes a sala ou o setor que você trabalha, ele já está pequeno, né? Ele precisa de uma ampliação na questão do espaço físico, tá? Então, é interessante que você identifique se aquele local ao qual as atividades de trabalho estão sendo desenvolvidas, elas estão adequadas, são confortáveis, né? E realmente estão de acordo com as normas, com algo que possa realmente favorecer ali, principalmente, né, o bem-estar do trabalhador, tá? Muitas vezes no ambiente físico, né, a questão estrutural, ela é inadequada para aquele tipo de trabalho, para aquela quantidade de pessoas, né? Muitas vezes a empresa cresceu em número de colaboradores, mas não cresceu no espaço físico, tá? Então, se você identifica isso daí, pode estar sugerindo, né, um dos aspectos é essa questão estrutural. Questão de processos e métodos, né, usados, quais as modificações previstas, né? Então, isso daqui, por exemplo, principalmente na linha de produção, né, se percebe-se talvez algo que possa ser alterado, né? Compra de uma máquina nova que possa melhorar esses processos, ou, de repente, uma metodologia diferente de trabalho, né, que pode ser proposto, né, para que possa melhorar. A questão da avaliação do estado atual, né, de relacionamentos de convivência e compartilhamento entre os colaboradores, né? Então, muito relacionado também com como é que está o clima de trabalho entre os colegas de profissão. Foi aquilo que eu comentei com vocês, né? Um pouquinho atrás aí, no início da nossa aula, a questão do relacionamento entre os colegas de trabalho. Está existindo respeito? Existe o respeito, né, que é o mínimo que tem que se ter, né? Existe a ética profissional, né, entre esses colaboradores,
entendeu? Então, avaliar como que está a situação atual e procurar identificar se isso daí não está de acordo, propor melhorias, né, para que esse problema não se agrave, né, para que esse problema não se estenda, né, essa questão dos relacionamentos interpessoais. Avaliação de mudanças, né, propostas para exercício desses relacionamentos de grupo, né, tem a ver com isso que eu comentei com vocês, né, essas propostas de mudança. A gente vive num país muito grande, né, de culturas diferentes, né, cada região tem suas culturas, então tem que se tomar muito cuidado com a questão uma coisa que vem, às vezes, prejudicando uma das coisas dentro do ambiente de trabalho, a própria questão do bullying, né, de brincadeiras de mau gosto entre colegas de trabalho, por uma questão mesmo cultural, regional, né, de colegas de profissão que são de outras regiões e acaba mudando para trabalhar naquela determinada cidade, naquela determinado estado, e às vezes esses tipos de brincadeiras acabam gerando esse desgaste, né, e provocando talvez alguns conflitos, né, internos. Então, o gestor tem que estar atento a isso daí, né, nessa questão aí dessas questões desses relacionamentos de grupo, né, e o que tem que se fazer para poder melhorar e evitar, né, os conflitos. Estabelecimentos também de procedimentos, né, de avaliação de pessoas e equipes de trabalho no atendimento às novas demandas existentes especificadas, né. Então, também verificar, né, em relação à questão da equipe de trabalho, né, e no atendimento em relação às novas demandas que estão surgindo, né, é necessário para que seja implantado e se isso está sendo bem acatado, bem aceito, né, pelo grupo de trabalho. Então, aqui são alguns critérios, pessoal, que, né, é importante que o gestor, né, possa estar atento para poder criar um plano mínimo de ação, né, para que cada vez mais possa se melhorar, né, o ambiente de trabalho, tá? Então, pensando tanto na parte física, como na parte também, né, comportamental dos seus colaboradores. Tá joia? Bom, então, após esse levantamento, né, realizar ainda especificações, como as políticas e ações deverão ser levantadas, né, a conhecimento dos colaboradores, como os anúncios serão feitos e a motivação geral que será, né, trabalhada. Seria aqui o caso de, uma vez feito o planejamento, você tem que comunicar, né, isso daí para a tua equipe, não só para os superiores, mas também para os colegas, né, subordinados, o que vai ser feito, né, qual é a proposta de melhoria feita, né, para o departamento, né? E depois, né, por último, incluir, né, uma avaliação total completa para poder entender, né, se isso daí trouxe realmente mesmo uma melhoria, né, significativa para a empresa. Então, aqui fala que o ambiente de trabalho, então, provido por seus planos e suas ações, definido como alvo, né, de atuação do gestor de pessoas, como eu falei, e isso daí é estratégico, tá, pessoal? Um bom plano de ação proposto para a melhoria do ambiente de trabalho, isso faz com que impacte de forma positiva nas estratégias da organização, né? Faz com que a empresa ela possa se tornar mais competitiva, né? E uma empresa mais consolidada, podemos dizer assim, né, para o mercado, tá? Por isso que é importante a gente falar sobre ambiente de trabalho, porque tudo reflete depois no mercado externo, tá? Tudo reflete na questão estratégica empresarial, né, daquela instituição perante seu mercado, né, de consumidores, de fornecedores, assim por diante. Bom, falando um pouquinho, então, agora sobre a questão da cultura organizacional, né? Falamos, então, sobre a questão do ambiente de trabalho, né? Acredito que possa ter ficado claro, não sei se tem alguma pergunta no momento, né? Acredito que deu para entender, né? Sem perguntas, professor. Sem perguntas? Já, então vamos avançar, então, falar um pouquinho sobre a cultura organizacional, porque quando a gente fala sobre ambiente de trabalho, a gente tem uma relação também
com a questão o ambiente de trabalho tem uma relação também com a questão da empresa, da sua cultura, né? Do que é proposto. As empresas, elas são formadas por pessoas, né? Então, a gente já falou isso em outras aulas, né? Não tem como pensar em empresa, né? Não tem como pensar num ambiente de trabalho se não pensa na sua parte cultural, né? Na sua parte organizacional. E aqui a gente traz, então, o que seria uma cultura organizacional, né? Um sistema de valores compartilhado pelos membros que diferencia a organização das demais, né? Então, assim, pessoal, a cultura de uma empresa, a gente pode falar assim, é o cartão de visita, tá? É o cartão de visita dela para com o mercado externo, tá? Dela para o seu ambiente externo. É o que faz com que a empresa ela seja, talvez, vista até mesmo como uma referência em seu departamento, em seu setor, né? Em seu segmento. Muitas vezes, ela tem uma cultura muito consolidada, muito forte, ao qual serve até de referência, de espelho para outras organizações, né? Muitas vezes concorrente dessa mesma empresa, e que acaba seguindo, né, ela como modelo. Vou dar um exemplo bem claro aqui para vocês, vocês já devem ter ouvido falar muito do modelo de produção, né, da Toyota, muito conhecido como o toyotismo, né, que foi um modelo adotado pela Toyota na sua linha de produção e que virou referência no mundo inteiro, né, para outras fabricantes de automóveis, tá? Então, isso daí, por exemplo, essa cultura, esse modelo de processo fabril, né, que a Toyota adotou lá no início, faz parte da sua cultura, faz parte, né, dos seus valores, da sua cultura organizacional. E ela virou uma referência muito grande, né, no segmento de indústria automobilística, ao ponto da concorrência admirar esse processo e também adotar esse modelo, né, na sua linha de produção. Então, isso daqui é um exemplo clássico que eu trago para vocês, né, o modelo, a cultura organizacional da Toyota, né, na sua linha de produção, porque é algo muito expressivo até hoje, né, na indústria automobilística, estudado aí, né, nos livros de administração, tá? De tão forte e de tão marcante que né, no segmento, né, de automóveis. E aí nós temos outros exemplos de empresas que adotam culturas, né, muitas vezes idealizadas pelos seus fundadores e que são modelos, né, como eu falei, para os demais, tá? Então, a cultura organizacional, pessoal, é ela que vai mostrar para o mercado, né, quem a empresa é, como ela se posiciona, tá? E como ela enxerga, né, e ela posiciona seus valores perante, né, a sociedade, né, perante o mercado, tá? Temos aqui alguns sinais evidentes, né, de cultura organizacional que as empresas acabam seguindo para criar, né, como podemos dizer assim, esse formato, essa identidade, né, chamada cultura organizacional das empresas. Então, a primeira coisa é a questão dos traços familiares dos fundadores, né, colaboradores ou líderes principais, né, da sua organização. Tá? Então, é muito forte, a parte cultural da empresa é muito forte quando o seu líder, né, o seu fundador, ele tem alguns valores já pré-estabelecidos e ele vai lá e ele define isso como algo primordial, né, para ele, né, a maneira que ele enxerga, né, as coisas, e ele implanta isso dentro das organizações, né?
Isso daí envolve uma série de fatores, pessoal. Por exemplo, a questão também, né, dos costumes, a questão da ascendência, né, questão religiosa, questão política, né, os ambientes sociais, tudo isso interfere nessa questão mesmo dos valores, né, que são empregados dentro da organização, muitas vezes seguindo o pensamento do seu fundador, né, e que se propaga isso para os seus colaboradores e para o mercado, né? Clientes, fornecedores, né, seus stakeholders, assim por diante. Um exemplo claro disso daqui, a gente pode pegar a Apple, né? Então, o próprio Steve Jobs, quem teve a oportunidade de assistir o filme Jobs, né, percebe muito claro isso daí, que o Steve Jobs ele implantou dentro da Apple, né, muitas coisas ao qual ele tinha como princípio e como valor, né, pessoal, ele trouxe para dentro da organização, né, e conseguiu implantar isso que até hoje permanece, né, que é justamente essa questão da inovação, né, essa questão de estar à frente do tempo, né, sempre inovando, né, nos produtos. Isso era algo muito forte, né, do seu fundador e que trouxe para a organização que até hoje permanece, tá? Então, só para vocês terem uma ideia clara, né, o quanto que, né, isso se torna forte, né? Questão de rigor e outras formas, né, de determinações específicas para os relacionamentos, né, dentro da empresa. Eu comentei com vocês como a gente tem pessoas de várias regiões, isso também interfere na cultura, né, na cultura da empresa. A empresa tem empresas que contratam pessoas de outros países, né, também. Isso vai também ficando muito forte, né? Essa miscigenação, né, de culturas, né, dentro da empresa e tornando a empresa também bastante rica, né, nessa questão cultural. Uso de critérios específicos, né, para decisões estratégicas como fusões e aquisições, seleção e recrutamento de funcionários, né, remuneração, apresentação de resultados, investimento, entre outros setores, tá? Tentativas frequentes ou mesmo rejeição a mudanças, incluindo aqui a inovação ou inserção de inovações nos mercados, né? Então, assim, tudo questões que, de alguma maneira, pessoal, impacta, né, nessa questão cultural. Mas, de forma geral, né, o que mais fica forte e presente dentro das empresas é muito essa questão mesmo, né, das crenças, né, ao qual o seu fundador ele traz para dentro das organizações. Daquilo que ele acredita, ele acaba trazendo isso, sendo seguido, né, pelos seus colaboradores, tá? Bom, falando aqui um pouquinho sobre a questão também um pouco ainda da questão cultural, né? Quando a gente fala sobre mudanças, eu trago aqui para vocês uma experiência. Eu trabalhei um tempo numa empresa que ela era nacional, né, fundada por uma família, né, no Brasil, no segmento de varejo alimentício. Então, uma empresa que tinha uma cultura familiar, né, era uma empresa que tinha seus valores definidos pelo seu fundador, na época, e que comandava a empresa naquele formato. A empresa ela foi vendida para uma multinacional depois, e isso foi muito assim, marcante na minha carreira profissional, pessoal, porque ficou muito claro, falando um pouco sobre essa questão de cultura organizacional, desculpa, toda aquela mudança, toda aquela cultura organizacional que tinha daquela empresa ao qual eu trabalhava, que era uma empresa familiar, apesar de ser uma empresa grande, mas tinha muito do seu fundador ali, os valores, né? A maneira que ele pensava, era tudo aquilo dali depois que a empresa foi vendida, foi modificada, foi mudada. Por quê? Porque a empresa que comprou, ela era uma empresa da Europa, né? Uma cultura europeia, bem diferente da cultura nossa, brasileira, e isso foi um choque cultural muito grande para nós na época, né? E muitos colaboradores saíram da empresa, né? Entre eles, eu saí justamente por essa dificuldade de me adaptar àquele novo formato, àquela nova cultura, né, adotada pelaquela multinacional. Tá? Por quê? Porque justamente houve aquele choque cultural,
de ideias, de valores, ao qual a gente já tinha adquirido por parte daquela antiga diretoria, que eram os fundadores da empresa no Brasil. E quando a empresa foi vendida, que veio um grupo de fora e adquiriu, veio com toda uma política da Europa, né, de gestão europeia, bem diferente do que a gente estava acostumado, né? A gente tinha um sistema de trabalho diferente e modificou totalmente, né, o que a gente acreditava e o que a gente estava acostumado a fazer. E alguns colaboradores se adaptaram àquela nova cultura, outros saíram, né? Entre eles eu, porque foi um choque cultural muito grande. Eu já estava com bastante tempo de empresa na época, então a cultura inicial que tinha sido implantada, ela era muito forte, né? E eram valores muito fortes, ao qual a gente acreditava muito. Quando a empresa ela mudou essa visão, muitos não conseguiram adaptar. Então, só para vocês entenderem um pouco como é que essa questão aí, né, de cultura organizacional, e quando a empresa é vendida, ela também tem muito disso daí, ela sofre muito esse choque, né, cultural. Tá? Bom, falar aqui um pouquinho, então, dos impactos, então, dessa cultura organizacional no ambiente de trabalho. Né? Por isso que eu quis já falar um pouco desse meu exemplo, porque tem muito a ver com essa questão aqui, né, que eu acabei de citar para vocês. Né? Então, o ambiente de trabalho relaciona-se com a cultura interna e setorial, recebendo pressões de dentro da empresa, né? Ou também pressões externas, tá? Então, a cultura organizacional da empresa, ela é impactada tanto internamente como externamente. Esse exemplo que eu trouxe aqui para vocês, né, dessa experiência minha profissional, ela foi justamente o quê? O impacto externo, tá? O impacto de uma cultura externa vinda da Europa, né? De um pensamento diferente de como lidar com colaboradores, que chocou com aquilo que a gente tinha aqui, né, da nossa cultura mais brasileira, da nossa cultura mais nacional. Né? Então, isso daí, pessoal, muitas vezes quando a empresa ela é vendida, tá? ela acaba sofrendo, né, essa questão desse choque cultural. A mesma coisa acontece também quando vocês mudam de empresa, tá? E vão trabalhar em outro estado, né? Então, por exemplo, eu sou natural do Nordeste, né? Então, quando eu vim embora para o sul do país, né, foi transferência da empresa do meu pai, houve um choque cultural muito grande na questão mesmo regional, na questão mesmo dos costumes, né, locais, né, da cultura local, né, região Nordeste, região Sul. Então, a gente levou um tempo para se adaptar, né, essa questão também regional. Isso daí, por exemplo, no ambiente de trabalho, o meu pai, eu lembro que ele levou um tempo para se adaptar, justamente porque de onde a nossa região, né, era um hábito, um costume, na região ao qual a gente veio, meu pai veio transferido, região sul era outro hábito, outro costume. Então, leva-se um tempo para essas adaptações, então por isso que esse ambiente externo, ele impacta, né, tanto quanto também o ambiente interno, né, em relação à questão cultural, tá, das organizações. Por quê? Porque as empresas são formadas por pessoas, né, como eu falei para vocês, ok? Bom, e quais são então, para a gente estar já concluindo aqui a nossa aula de hoje, alguma pergunta no momento? Não sei se alguém quer perguntar algo, para a gente já ir, né, caminhando para... Tranquilo? Tranquilo, professor, sem perguntas. Tá joia. Bom, então, para a gente concluir, vamos falar um pouquinho sobre quais são os desafios, então, atuais dos gestores de pessoas, né? Dentro de tudo isso aí que a gente vem falando, né, sobre essa questão do ambiente de trabalho, cultura organizacional, aonde que fica o gestor de pessoas a lidar com tudo isso daí, né? Então, o que se tem hoje de postura desse profissional, né, nos desafios dos tempos atuais, né, contemporâneos. Então, primeira coisa, né, a moderna gestão de pessoas proporciona desafios ao gestor. Como? Primeiro, avaliar, né, as bases históricas e científicas que ainda são utilizadas, tá, pessoal? Por mais que as coisas venham evoluindo, a parte teórica, aquilo que os teóricos da administração estudaram, desde a época de 10 anos atrás, 20 anos atrás, mas que são bases mesmo, né, da administração, pode ser, não deve ser descartada, tem que ser levada em consideração, né,
e avaliada, porque foram estudos científicos que podem ser adaptados até o momento, né, atual. Tá? Levar em consideração as multidisciplinaridades, né? Não ficar apenas pensando na tua área, né? Então, se você é engenheiro, pensar apenas como engenheiro, não. Tenta conversar e trocar ideias com profissionais de outras áreas, psicologia, economia, administração, ciências comportamentais, para ver o que pode ser adotado e melhorado, né? Ter uma opinião diferente da nossa área ajuda muito, né? Nessa questão de como a gente deve, né, implantar, né, as melhorias no nosso departamento para tornar esse ambiente mais favorável, né? Compreender como a tecnologia modifica o exercício, né, de determinadas funções. Então, entender como que a tecnologia hoje está inserida no meu departamento e que impacto ela pode causar, né, nas relações interpessoais, tá? O uso dos meios de comunicação, interação interna, né, que tem a ver com essa parte da tecnologia que eu comentei. Então, uso das mídias sociais, uso, né, das ferramentas de tecnologia, como eu falei para vocês, né? Muitas vezes não é mais necessário a pessoa estar presente, né? Consegue fazer, talvez, ali à distância, né? Muita coisa. Recentemente passou na televisão lá uma equipe médica de São Paulo fazendo uma cirurgia no Maranhão, né? Através de vídeo, com recurso de tecnologia, tá? Isso é a modernidade, isso daí é uma nova forma de trabalho. Se falasse isso alguns anos atrás, não era possível. Você vê uma cirurgia, se não me falha a memória, foi cardíaca, tá feita, médicos de São Paulo, que estavam em São Paulo fazendo esse procedimento, né, num paciente, num hospital no Maranhão, né? Isso daí passou recentemente aí na televisão, né? Uma reportagem. Então, tudo isso daí, pessoal, é o que vem, né, acontecendo de novo, né? E nós, como gestores, temos que estar atentos a essas modernidades, entender as novas formas de premiação, remuneração e reconhecimento, né? O que hoje é relevante, né, para o colaborador. Falamos muito sobre isso em aulas anteriores, né? Essa questão da motivação, né, do reconhecimento. Formar, propor, implementar novos modelos de negócio, né, pessoal? As startups, né? Não se falava nessas empresas modernas, né? Esses novos modelos de negócio. Hoje, né, está presente as startups, que são o quê? São essas empresas que nascem muitas vezes dentro mesmo de ambiente acadêmico e se tornam grandes companhias, né? Nós vamos apresentar no final, eu acredito que talvez não dê tempo, porque já são 49 minutos aqui, a nossa aula, mas se não der tempo, a professora vai deixar o link, que vou sugerir que vocês assistam o vídeo, tá? Do Nubank, que é uma empresa de tecnologia na área financeira, né? Uma startup, e lá eles falam como que essa questão dessa cultura organizacional dessas empresas do século XXI, né? Dessas startups, certo? Então, pessoal, por hoje, né? Seria isso daí que a gente teria para trazer sobre ambiente de trabalho, sobre questão de clima organizacional, cultura organizacional, né? O quanto que tudo isso é importante, né? Para o desenvolvimento do colaborador, né? O bem-estar do colaborador e para, né, o crescimento das organizações aí, né, perante o mercado. Tá certo? Vamos, então, sugerir, então, né, a professora Thaisa vai deixar, então, o link do vídeo né, no chat para vocês que vocês assistam aí o case aí da Nubank, né, sobre cultura organizacional. Agradeço, né, a presença de vocês na aula de hoje, né? Desejo uma boa semana e nós nos vemos, se Deus quiser, na próxima segunda-feira. Muito obrigado.